Bom, vou passar aqui um pouco sobre o pitch. A Carol comentou com vocês sobre a importância da receita, né, do legado, do dinheiro, mas como é que a gente consegue esse dinheiro? Acho que isso é super importante, saber como fazer um bom pitch. Mas antes disso, eu queria passar para vocês um pouquinho sobre a Sou Lília. uma mulher Pra protagonista quem não da minha conhece. própria história, sonhadora e cheia de vida, que sempre pensou e pensa além. Sou detentora de muita garra, responsabilidade, sabedoria, foco. Busco sempre me reinventar. Amo estar perto de pessoas que me inspiram. Por 15 anos, trabalhei em uma multinacional de tecnologia, a IBM. E hoje sou empreendedora empresarial, CEO, investidora, palestrante, colunista, conselheira e mentora. Uma mulher que adora desafios e novas trocas de experiências. Ao mesmo tempo, uma amante das coisas simples da vida, de sentir o calor humano, de cuidar dos animais. Inclusive, já fiz até casamento de cachorros. Amo viver a intensidade da vida. Esta sou eu, Lilian, pessoa intensa, verdadeira, simples e disposta a gerar conexões e criar transformações. Legal, gente. É só um resuminho aqui para vocês conhecerem um pouquinho mais, porque às vezes a gente olha uma pessoa e fala, ela é séria, ou ela é mais fechada, e na verdade eu sou só um ser humano que está aqui para conversar com vocês, que tenho várias características pessoais que para mim são muito mais importantes do que muitas vezes só o financeiro, só o profissional. É o que me molda, né? E quando eu brinco aqui e falo, eu fiz até casamento de cachorro, realmente eu fiz um casamento de cachorro. Tinha até uma pessoa lá fazendo a cerimônia e tudo mais, porque eu me divirto com as fases da vida, eu me divirto com as coisas que eu vivo, né? Que eu acho que é isso que é muito importante. E eu acho que esse é um aprendizado que eu gosto de deixar como legado, como a Carol bem trouxe, das coisas que a gente vai fazendo. Mas nesse contexto como um todo da Lília, eu tenho aqui um ecossistema. Ela falou muito também da palavra ecossistema, onde eu tenho algumas frentes que eu atuo. Por que eu quero mostrar isso para vocês? Porque eu sou uma pessoa que gera conexões que geram realmente transformações. Óbvio que a aula aqui é de pitch, mas eu gosto muito de me conectar com as pessoas, de abrir portas, desenvolver negócios. Então, esse é um principal objetivo. Eu chamo no ecossistema LPA, né? Onde eu sou head de empreendedorismo e startups, na ANEFAC, que é a Associação dos Executivos de Finanças, Administração e Contabilidade. Sou colunista na Nova Brasil FM agora toda quarta-feira, às 6h30 da manhã. Era terça, mudou. Estou no grupo do Brasil que dá certo, conselheira da Incentivar, colunista na Startup, tenho um podcast também, o Startupcast. Sou colunista na Ed News, no Êxito Empreenda. Estou em conselho de algumas startups. Faço parte do conselho de investidores da Bossa Invest, que também é conhecido como Bossa Nova, que mudou o nome agora. Então, estou no conselho. Estou no conselho de algumas startups. Lidero também, faço parte da liderança do conselho consultivo do Instituto Êxito como vice-presidente. E o presidente atual é o Oséias Gomes. Mas antes era o Chain Zayer e antes era o Geraldo Rufino. E eu segui sendo no conselho aqui. E pelo menos mais esse ano eu sigo no conselho atuando, mas praticamente desde a formação do conselho, ajudei a formar. Eu estou no conselho do Instituto, um instituto que eu entrei depois de um mês de formação, então a Carol fala dela na fundação e realmente só tinha ela como mulher, mas um mês depois eu cheguei para fazer parte, e aí a gente fomentando cada vez mais as mulheres nesse ecossistema. Sou conselheira formada, conselheira Trends Innovation formada, e também sou conselheira consultiva da Associação Brasileira de ESG, e investidora na Bossa Nova, em 2 pools. Um é um de inteligência artificial, o outro é o Pool Ladies, que a Carol comentou aqui, onde a gente investe em startups que tenham mulheres na liderança. E aí eu queria trazer para vocês alguns dados, que eu acho que é importante a gente avaliar, né, o cenário que posiciona o segmento de startup, antes de eu entrar no tema startup. Basicamente, o ano de 2023 foi um ano complicado, principalmente o quarto quartil de 2023, são dados da CB Insights. E, principalmente, no último quartil. A gente teve uma queda muito grande de fundraise, ou seja, uma queda muito grande de investimento, de colocarem dinheiro nas startups. E, principalmente, na América Latina, na África, na Europa, na Ásia, os menos impactados foi o Canadá e também a região da Oceania. Mas a gente está aqui na América Latina, a gente sofreu um impacto grande de conseguir investimento em startups. Por quê? Deixaram de investir em startups. Agora, por que deixaram de investir em startups? Porque o tamanho do cheque, gente, era muito grande.
Não sei se vocês viram a época, acompanharam a época que só recebiam cheques de milhões, cheques muito grandes, acima de 100 milhões. Nossa, tal startup recebeu tanto, tal startup recebeu tanto. Então, eram cheques muito grandes. E os valuations estavam muito altos. De valuation, o valor da empresa estava muito alto. E aí pararam de ter esses cheques. Na hora que para de ter esses cheques tão grandes, cai a quantidade de investimento que é feito. E aí a gente vê uma queda, né, realmente, em 2023, justamente por causa disso, por causa desses cheques gigantes deixando de acontecer, o que nos últimos anos eles estavam acontecendo muito mais. Uma outra coisa importante é entender que, né, quais foram as áreas que a gente teve a queda desse capital. Principalmente fundraise para as startups. É que esse slide que ficou falhado. Mas o primeiro item ali é justamente a parte de investimento em startups. Então, foi onde as startups deixaram de realmente ganhar dinheiro. Mas aí eu tenho N outras áreas, desde a atração de talento até a retenção de talento, foi a menor área que as startups foram impactadas. Mas a gente já vê um cenário positivo para esse ano. Então, essa é a boa notícia que eu quero dar aqui, porque, poxa, foi ruim o ano passado, foi um dos piores, os últimos 6 anos, 2023, o quarto quartil foi o pior. E agora? Será que vale a pena a gente buscar investimento em startup, a gente olhar esse segmento? Na hora que a gente vê os comparativos, aquele item ali, o primeiro é founder e o segundo é investor. E os primeiros, o vermelhinho é se quer investir, o verde é se está neutro e o outro está dizendo que isso é legal. Só traduzindo aqui, porque a letrinha ficou falhada. Mas se vocês olharem os últimos anos, olha como era vermelhinho. Olha como esse ano o cenário já está olhando tanto o founder com uma perspectiva de conseguir captação de investimento, quanto o investidor de colocar dinheiro, de investir em startup. Por que isso? Porque agora os valuations estão fazendo mais sentido, as pessoas aterrizaram os valores das suas empresas, então os tamanhos dos cheques vão fazer mais sentido. Então, esse ano, a gente entende que vai haver um movimento melhor, isso conforme dados da CB Insights também, e vamos ter mais captação de investimento, mais dinheiro entrando, mas de forma mais consistente. E não uma coisa com tanto risco como estava acontecendo nos últimos anos, só com cheques muito altos. E tá bom. Agora que vocês já sabem que dá para buscar dinheiro esse ano, né, que o cenário, pelo menos, é colocado dessa forma, o que é uma startup, né? Quando a gente olha uma startup, a gente tem que pensar em algumas coisas. Modelo de negócio, algo que seja inovador, algo que seja escalável, mas que esteja sempre em condições de incerteza. Então, a palavra startup tem que estar muito claro que é condição de incerteza. Quando a Carol falou de 60 aqui, tem mais, porque a gente tem outros investimentos em paralelo que tem um modelo que é crowdfunding, tem outros por pools. E aí, mais incerteza ainda, porque a gente não tem controle dessas startups. É igual colocar o dinheiro lá na bolsa. Tudo bem que ela compra e vende rápido. A startup você não compra e vende rápido, não, porque fica lá e você segue com o investimento que você colocou. Eu tenho mais de 80 no portfólio investidas, onde eu tenho um modelo por fundo, um modelo direto, um modelo por crowdfunding. Mas por quê? Porque eu vou diversificando o meu modelo de investimento. E uma dica importante também é, por ser condições de certeza e ser um capital de risco, não pode colocar todo o seu dinheiro nisso. A gente recomenda até 10% do seu capital sendo investido num cenário de startup. Pode ser que tenha mais? Pode, porque às vezes você está fundando uma, você está numa sociedade de uma ali. Então, você acaba colocando mais dinheiro. Mas quando você pensa como investidor ou investidor anjo, o cenário de até 10% é o que faz sentido para você conseguir ter um risco ali controlado. E aí eu vou falar de alguns outros modelos também. Mas trazendo um pouco para vocês, o que é uma evolução de uma startup, né? Por que eu quero trazer o tema do pitch aqui? Porque de repente vocês podem buscar fazer uma captação, entender a fase que vocês estão com a empresa de vocês. E quando eu falo de pitch, não é só para startup. O pitch envolve um pitch de vendas. Nesse caso, a gente está falando de startup porque envolve ter uma ideação, um planejamento, envolve você ter um protótipo, fazer o desenvolvimento e depois fazer uma validação. Então, quando vocês veem uma startup, por exemplo, fazendo uma coisa, você já tem a sua MVP testada? O que é a sua MVP? É seu mínimo produto viável. Então, alguém veio, desenvolveu uma ideia, planejou aquela ideia, gerou aquele protótipo, falou, opa, vamos lá, vamos testar agora, já desenvolvi, vamos testar, vamos fazer MVP rodar no mercado. A MVP está funcionando? Legal, então agora eu vou começar a vender isso, porque realmente já faz sentido, ele já está funcionando, eu vou começar agora a captar cliente no mercado. E aí sim, ir para uma fase de buscar captação de investimento.
Alguns exemplos aqui que eu trago das startups, lembrando que sempre são coisas escaláveis e inovadoras. Então, só para aterrissar, todo mundo deve usar o Waze. Ah, mas o Waze é startup? É startup. O Waze começou pequeno, escala, todo mundo usa. Spotify é a mesma coisa, Airbnb também. Quem que é aquele ali? Eu sempre pergunto, quem que é aquele ali? Quem já viu esse slide meu deve saber. Vocês dois já viram esse slide, porque eu dei aula na mentoria sua. Ninguém sabe? São vocês. Mas é. Por quê? Somos nós, na verdade. Porque a gente é uma cabeça assim pensante. Toda cabeça empreendedora, ela pensa em construir algo, em gerar algo, em aumentar algo. Porque é uma visão, é um mindset empreendedor. Então eu sempre coloco ali essa cabecinha, porque às vezes a gente se limita e acha, eu não consigo fazer um pitch, eu não consigo aterrissar a minha ideia. E muitas vezes a gente está criando alguma crença limitante e a nossa cabeça ali, pensante, pode fazer a diferença. E mais do que isso, uma cabeça junto com a outra. Por quê? De repente, o serviço da Patrícia pode ser necessário para o José Luiz, porque ele está com uma necessidade de uma plataforma. E aí juntos podem desenvolver algum negócio. Ou até mesmo o Tiago pode desenvolver alguma coisa com o Alcimar. E daí por diante testar, e pode ser que seja uma startup. Então, essas cabeças pensantes, eu digo vocês, porque não é uma pessoa, somos nós. É a forma como a gente aproveita as nossas conexões para fazer transformações. E o objetivo da startup é justamente esse, endereçar uma dor de mercado, gerar negócio, ser escalável, algo inovador que transforme a vida das pessoas. Quem não teve a vida transformada com o Waze? A gente vai para qualquer lugar hoje. Ou até mesmo o Airbnb. É muito mais fácil você alugar uma casa hoje. Spotify, então, quem ia carregar um monte de CD no carro? Lembra que tinha aquela época que era um monte, era disqueteira de CD? Hoje em dia não tem isso. Você escolhe a música que você quer ouvir. Ah, estou com vontade de ouvir fulano. Está aqui. Consigo ouvir. Mas, falando dessas crenças, muitas vezes a gente cria algumas limitações, né? E a gente fala, eu não consigo fazer isso, não dá. Por quê? Olha só, a Apple, a Disney, a Google e a Amazon, onde é que elas começaram? Numa garagem. E ainda tem gente que fala, mas eu não tenho uma garagem, então não vou começar. Dá desculpa. Então, muitas vezes, se a gente tem um propósito, se faz sentido, comece a analisar como é que vocês podem fazer. Às vezes não é. Hoje em dia tem coworking, tem uma série de espaços, tem reuniões online, tem sala online. Então, para fazer acontecer, muitas vezes não é nem tanto recurso. É justamente colocar a cabeça ali para movimentar e fazerem as coisas caminharem. E aí, trazendo um pouco sobre pitch, que é importante, inclusive vocês vão usar aqui em algum momento do treinamento. Basicamente, é uma apresentação sumária que ela pode durar de 3 a 5 minutos ou até 20 minutos. Isso depende. Normalmente, aqui no EMX, dura cerca de 5 minutos para se fazer um pitch. E nesse pitch, vocês vão realmente trazer o modelo de negócio, vão aterrissar a ideia de negócio de vocês. Por isso que eu trago algumas dicas. O que ter em um pitch? O que ter em um pitch? Acho que eu vou para cá, para ajudar vocês. O que tem que ter um pitch? Primeira coisa, lembra que eu falei que a startup ela resolve uma dor? Na hora que ela resolve uma dor, ela transforma a vida de muitas pessoas. Só que tem que ter autoridade no que eu estou fazendo. Então, esse é um outro ponto. Eu vou trazer o tema da autoridade. Está fazendo sentido isso que você está apresentando? Tem autoridade, tem valor isso? Essa solução, qual é a solução? Como é que você resolve essa dor? E o mercado? O mercado, ele compra o seu produto? Qual o tamanho do mercado? Porque imagina que eu vou criar uma solução que só serve para o meu bairro ali. Como é que eu vou escalar? Não tem mais necessidade para ninguém, é um item sazonal, não tem tanta venda. Poxa, se é assim, vai ser mais difícil escalar. Não, Lilian, ele vai funcionar aqui no meu bairro, estou testando no bairro, mas essa necessidade pode ser para uma pessoa da minha cidade, do meu estado, do meu país, ou até mesmo globalmente. E aí eu posso resolver o problema de milhares e milhares de pessoas através da minha solução. Ou seja, um produto escalável. E uma diferença entre escalável e escalonável é quando a gente faz quando é um produto escalável, o custo não cresce junto. Quando é escalonável, o custo cresce junto. Tá? Por que eu reforço isso? Porque não está errado nenhum nem outro.
Mas a gente sempre pensa no segmento de startup de uma forma que o custo não cresça junto, ou não proporcionalmente, tá? E só um ponto, monetização, e depois eu vou contar para vocês o segredo. Tem um segredo aqui que eu sempre trago, e eu acho que ele é super importante. Vou. Bom, reforçando aqui para vocês a dor, realmente é endereçar a dor de um problema. Por exemplo, como é que foi feito o Waze? Qual que era a dor das pessoas? Chegarem em algum lugar. Tinha que toda hora olhar no mapa, buscar o endereço, pegava trânsito, às vezes era uma rota que tinha enchente. Hoje em dia você põe no Waze e ele te dá alternativas de caminho. Ou seja, ele está endereçando realmente uma dor. Então, é entender isso. O meu produto ele resolve uma dor? É a primeira pergunta que eu vou fazer. A minha empresa resolve uma dor com a solução que eu estou entregando? Outro ponto importante é trabalhar a autoridade. Por quê? Eu estou resolvendo o problema. Estou trabalhando um discurso que envolva pessoas, projetos e processos. Por que eu coloco isso? Tá? Porque vai estar muito relacionado ao tipo de proposta que você vai fazer. Na hora que você está endereçando um tema que envolve, no seu discurso, pessoas, projetos e processos, vai te dar mais autoridade. Por quê? Eu estou resolvendo um problema de pessoas, eu tenho um projeto definido e eu tenho um processo que eu direcionei aqui. Então, gerei uma autoridade para a minha apresentação. Então, na hora que vocês estiverem construindo a apresentação, lembra de trazer autoridade para ela, para esse pitch. E a solução. A solução é o item mais importante também, um dos mais importantes aqui do pitch. Só que tem que estar claro do que a sua solução faz. Lembra quando eu falei do Waze e trouxe para vocês o que ele endereçou, qual foi o problema? A minha solução endereça tal problema. Como? Através de um aplicativo. Esse aplicativo ele usa geolocalização, ele tem inteligência artificial. Então, eu tenho explicações sobre o que a minha solução está endereçando e como. Autoridade é você gerar realmente autoridade para a sua apresentação. Quem que é impactado na sua apresentação? São pessoas. Você tem um processo definido. É você gerar uma construção em cima da autoridade. Porque imagina que você faz uma apresentação, só que você não coloca autoridade no tema. Ela fica simples. E aí você não consegue endereçar. Um exemplo, o iFood. Vamos lá. O iFood, por exemplo, foi lá e foi fazer uma apresentação. Ele criou uma apresentação onde ele mostrou, aqui, por exemplo, ó, que ele tem consumidores que vão conseguir comprar aquele negócio, pessoas. Ele desenvolveu uma solução que vai endereçar um processo, que é a solução dele de ferramenta de atender o aplicativo. Só que mais do que isso, ele está resolvendo uma dor. Qual que é a dor que ele está resolvendo? Eu não consigo ir no mercado toda hora, eu não consigo comprar toda hora. De que forma eu consigo comprar? Através de um aplicativo, que é através de uma solução. Então, eu mostrei que eu impacto pessoas, eu mostrei que eu tenho um processo e eu mostrei que eu tenho aqui um projeto, uma solução. Ficou claro? Não? Você entendeu? Pode falar, Marcelo. Vou entrar no time. Sim. Vou entrar no time também. É que está dentro de pessoas, né, se a gente for olhar dessa forma. Mas vou entrar no time, é só para não perder o... Mas, por exemplo, como eu trouxe aqui, a solução. Olha o que o iFood fez. Onde é que ele focou? Como eu disse aqui para a Patrícia. Justamente de uma forma que ele tivesse uma tecnologia que ele conectasse pessoas de forma eficiente, conectasse os colaboradores, né, quem estivesse comprando ali, os consumidores, de forma escalável. Então, ali ele defendeu aquela solução. E na hora que ele fala escalável, ele está dizendo que ele vai tocar um monte de gente. Ele está ali limitado, né? Ou seja, a quantidade da população que tiver acesso a um aplicativo, ao acesso a um celular e que consuma essa ferramenta, esse app. Aqui, por exemplo, o mercado, né? Aí, mercado está muito relacionado ao posicionamento de mercado mesmo. E aí, uma coisa que eu gosto de olhar é a análise SWOT. Isso é bom para a gente fazer essa análise, não só para o investidor. Óbvio que o investidor vai tentar entender quais são os pontos
quais são as forças, quais são as oportunidades, quais são as fraquezas, quais são as ameaças. E aí você para e faz uma análise SWOT. E às vezes não precisa ser startup para fazer análise SWOT, gente. Análise SWOT é sentar, olhar como empresa e entender, poxa, não vou fazer um pitch, mas é uma ferramenta que para mim vai ser importante para eu saber o meu posicionamento hoje. Para eu saber para onde que depois eu quero ir e eu entender o meu posicionamento. Óbvio que também, quando a gente pensa em mercado, a gente também pensa em percentual do mercado. Então, por exemplo, o produto, sei lá, um segmento agro. Qual que é o posicionamento do segmento agro aqui no Brasil? É grande. A gente está vendo quanto está crescendo o mercado. Então, se eu crio alguma solução dentro do segmento agro, a probabilidade dela dar certo, ela é grande porque o tamanho do mercado é grande. Legal, olhei Brasil. Posso olhar globalmente, também pode ser maior. Aí, de repente, eu faço o inverso. Eu olho um segmento que envolve a indústria, sei lá, a própria mobilidade elétrica. Globalmente, ela é enorme. Ela está crescendo muito. Só que na hora que eu venho para o Brasil, eu ainda não estou crescendo conforme os países europeus. Então, eu tenho um time aí de desafio que eu não teria com outro mercado. Então, analisar o mercado também envolve isso. Eu entender o percentual de onde eu posso participar ali, no go-to-market mesmo. Como é que eu posso ir para aquele mercado e quanto eu posso fazer parte dele, né? O percentual de fazer parte dele. Por que eu estou reforçando esse tema? Porque às vezes as pessoas chegam e falam assim, não, isso aqui funciona no mundo e percentualmente vale X bilhões no mundo. Tá bom, mas ele vai começar onde? Não, vou começar aqui no bairro, aqui no Brasil, vou vendendo pelo Brasil. Mas como é que isso se vende aqui no Brasil, né? O percentual no Brasil não é tão grande. Ou ainda não se adaptou à cultura. Então, faz sentido? Não, peraí, deixa eu ir quebrando o mercado. Então, o investidor ele também gosta de entender o mercado macro, mas também aonde você está fazendo, para saber onde você está começando. Pode ser que você tenha uma solução que você está começando fora, e o mercado lá fora já está ok para essa solução que você está criando. Então, é importante entender esses posicionamentos também do mercado. Então, olha o aspecto cultural. Você acabou de responder. Quantos daqueles endividados querem resolver o problema? Então, ele atirou no mundo para 70 milhões. Nossa, tá aí. Não, ele não está errado, porque ele está olhando qual é o tamanho do mercado, ou seja, quantas pessoas podem consumir aquilo. O ponto é como fazer essas pessoas consumirem. Aí tem uma mudança de mindset. E aí, perfil cultural, custo para isso, de repente pode ser. Quantas pessoas compravam pelo iFood no início? As pessoas tinham receio. Poxa, vou comprar pelo aplicativo, colocar meu cartão de crédito, será que minha comida vai chegar direito aqui? Hoje em dia, faço tudo, compro até o mercado. Então, tem uma questão de transição de mudança. Assim, que o mercado que ele posicionou existe? Existe. Tem um monte de endividado. O ponto é, em quanto tempo essas pessoas vão consumir o que ele tem como solução. Então, muitas vezes a gente atira, e a startup é muito isso, numa coisa e acaba vindo outra no meio do caminho. Ou ele tem que pivotar o modelo. E tem muito isso do investidor, de ter esse feeling. Quando eu faço as avaliações, que é o nosso Shark Online lá da Bossa, que é só online, a gente tem que muitas vezes entender o modelo de negócio, entender para onde ele está fazendo como roadmap ali, e tem coisa que não tem a resposta 100%. Mas você tem que ter um feeling. Tá, e qual é o outro caminho, né? E uma coisa importante é olhar, que é uma coisa que eu vou comentar aqui, é quem que está por trás de tudo isso. Por que essa pessoa está desenvolvendo isso? Qual que é a história que essa pessoa tem? Porque às vezes ela vai, no meio do caminho, conseguir pivotar o modelo, vai ter resiliência. Então, muitas vezes, o founder é muito importante, além da solução que pode encontrar barreiras no caminho. Na própria IA, eu estou investindo em algumas startups que a gente está vendo, poxa, mas será que isso aqui vai dar mesmo, vai virar mesmo, porque a IA está tendo tantos altos e baixos, tantas coisas surgindo? E aí, muitas vezes, como investidor, você tem que falar, não, eu vou apostar nisso aqui, porque esse cara me trouxe realmente o que a gente está acreditando, e se a gente precisar pivotar com ele, a gente vai pivotar com ele. Como diz Roberto Chiniachik, ele admira a forma como eu acredito nas pessoas. Se ele estivesse aqui, ele ia dar risada. Porque a gente investe junto também. Mas é isso. Então, muitas vezes, a gente tem que não só ser 100% analítico na hora que a gente está fazendo o investimento. A gente tem que ter um mixed feelings ali. Óbvio que dados, números, é extremamente importante. Vou falar disso aqui, inclusive para um pitch, tá? É fundamental. Porque num pitch, às vezes,
o feeling ainda não está tão acurado. Bom, aí, por exemplo, modelos de monetização que são importantes. Modelo de negócio pode ser público, modelo de receita, modelo de negócio, modelo de canal de vendas. A gente tem que pensar nesses 4 modelos. Eu vou só passar eles aqui. Quanto tempo? Eita. Rapidão aqui, gente. Olha só. B2C, todo mundo sabe, vender para o cliente final, business to customer. B2B, vender para o cliente, business to business, vender para empresas. A gente vê muita startup vendendo para cliente final, mas muita startup também vende para empresas. Inclusive, eu tenho startups que iniciaram com o modelo B2C e hoje elas pivotaram para o modelo B2B, porque o modelo de negócio também se vendia para o B2B. E mais do que isso, tem uma coisa chamada B2B2C. Eu vendo para a empresa que compra por colaborador, então eu acabo tendo uma escala muito maior. O C2C, que é o próprio customer to customer, né, que você pode trazer para outras pessoas venderem o seu próprio produto. A gente vê muito isso no marketing de afiliado também, que um vende pelo outro. E também uma forma de você vender para online, para offline. E aí tem N formas aqui de vocês. E o B2G, do governo. Vender para governo também, verdade. Vocês entendem os 3? Legal. E também, quando a gente fala de modelos de negócios, a gente tem aqui também alguns modelos que são importantes. Pensar que a solução pode ser SaaS, pode ser um software as a services. Também pensar no modelo de marketplace, pensar no modelo de aplicativo, ou até um produto físico, que às vezes você tem entrega através de uma plataforma. E modelos de serviços, que também você pode ter uma entrega através de uma plataforma. Então, é só para vocês terem essa referência. Estou construindo, estou colocando tudo isso no meu pitch, estou explicando qual é o modelo que eu estou ofertando na hora de eu fazer esse meu pitch. Então, é importante vocês também terem isso, tá? Estou de olho no horário aqui. E aí os modelos. A gente tem a mania de fazer um produto, mas a gente só vende de um jeito. Aquele valor fixo. Não, custa tanto. Mas, às vezes, o público que a gente tem, ele é misturado. Eu tenho vários públicos. Às vezes, a pessoa ela pode comprar um pacote menor, depois ela pode comprar um pacote maior, e aí a gente tem lá o que a gente chama de premium, freemium, versão gratuita também. Poxa, estou fazendo alguma coisa que é gratuita para as pessoas primeiro testarem o meu produto. Legal, uma questão freemium aqui. Um modelo por assinatura ou por publicidade. Então, você tem que sinalizar. O meu modelo no meu pitch é tal. É uma solução SaaS. É um modelo por assinatura. Não, estou fazendo o freemium agora porque está em fase de teste, mas eu vou captar recurso com um patrocínio de marketing. Tem que sinalizar a forma como vocês vão estar monetizando, tá? Então, é importante colocar isso também dentro de um pitch. Por publicidade, onde o seu produto é vendido ou por anunciantes, dentre outros. Só para você escolher um modelo. Escolha um modelo para você mandar para o seu cliente. Eu vou mandar esse material para vocês, para estar bem detalhado, porque pitch não é uma vez só. Pitch vocês vão fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6, e assim vai. E cada vez vocês vão melhorando mais o pitch. Por isso que eu sempre falo, manda um material de pitch, vou mandar um outro material para vocês, para na sessão de pitch de vocês apresentarem para os investidores. E aí tem que revisar esse material, gente, para ninguém esquecer nada, hein? Senão eu vou falar que eu não ensinei vocês a montar um pitch. Bom, mais uma outra coisa. Como é que vocês estão vendendo? As equipes de vendas, canal de venda, qual que é o canal de venda que vocês têm? Eu tenho uma equipe própria. Eu tenho uma equipe através de representantes comerciais, eu vendo através de distribuidor, porque às vezes a gente tem uma solução e a gente coloca um distribuidor para realizar essa venda, porque às vezes eu não preciso ter tanta gente, tanta equipe, contratar tanta gente. Eu vendo através de terceiros. Modelo de atacado, franquias. Mas startup é franquia? Depende do modelo. Mas porque, lembra que eu estou falando aqui? Pitch de vendas. O pitch é de vendas. Não necessariamente todo mundo aqui precisa ter uma startup, mas vocês têm uma empresa que vocês querem escalar, querem levar para um outro nível, querem buscar captação, vai ter que vender de alguma forma, vai ter que apresentar de alguma forma. Então, vocês podem apresentar o modelo, ou até mesmo no e-commerce, ou até mesmo um call center. Esse é o canal de vendas aqui. E o que é mais importante,
tração e métricas. A gente sempre esquece de olhar com relação à tração e as métricas. Por quê? Não pode deixar para um investidor achando que você está lá na ideia. Ah, é uma ideia que eu tive. Gente, não vem dando uma ideia. Não, não é uma ideia. É um projeto que você já concluiu, que você já testou, que está comprovado e que realmente tem um modelo de negócio ali, que tem risco, tem, mas tem um modelo de negócio envolvido. Tá? Ideia, tem que tomar cuidado na hora de buscar captação. Porque o investidor quer algo que ele está vendo ali, que ele está vendo que está mais tangível, que já foi testado, que já está rentabilizando. E aí sim, ir para um caminho de buscar uma captação. Então, tem alguns caminhos. Quando a gente pensa em investidor anjo, tem até fundos que investem no papel, que a gente fala, né? Você está com o projeto desenhado, ele vai rentabilizar tanto, até existe isso. Só que é muito mais difícil. E outra coisa, quando você vai buscar um investimento assim, você perde muito percentual da sua empresa, o equity. Por quê? Porque o risco que a pessoa está tendo ali é muito maior, não tem nada comprovado. E vai que realmente o negócio ele vai caminhar, vai crescendo, você vai sendo muito diluído. Então, o que eu sempre falo, tem o seu dinheiro, faz o bootstrap e investe, coloca lá o seu dinheiro, investe, prova que o negócio acontece, monetiza com ele, e aí começa a rodadas de captação. E rodadas realmente para você ir tendo tração. Por quê? Na hora que você vai tendo tração, você depois, na próxima rodada, já cresceu o seu valuation. A empresa já vai crescendo mais, e aí você não vai sendo diluído tanto. Senão, daqui a pouco você tem uma empresa que está valendo um tantão, só que você tem lá 5% da empresa com você. Aí você vira o quê? Funcionário. Aí não é legal, né? Você ser funcionário de um negócio que você criou. Então, até isso de buscar captação é importante. Conta, Paty. Não, diluído você vai ser, só que você tem as fases de diluição. Por exemplo, o que a gente sempre fala para o investidor quando a gente vai buscar uma captação anjo? Poxa, eu estou com a minha startup pronta, rodando, está faturando, sei lá, 20, 30 mil por mês. Eu vou buscar agora um investidor, estou precisando de 200 mil. Puxa, 200 mil para dar uma atração aqui. Quem que quer investir 200 mil? Ah, Lilian, você tem 200 mil? Olha, minha empresa está valendo 1 milhão. E eu posso abrir mão de 10% dela. Está valendo 2 milhões, velho. 10% dela para você me dar 200 mil. Beleza, Lili. Então, ó, tá comigo, tenho 100% da empresa, está valendo 2 milhões. Vou te dar, você me dá 200 mil, eu te dou 10%. Entrei lá como investidora anjo. Ou então, você já não passou da fase do anjo, porque um cheque de 200 depende, às vezes já pode buscar um fundo. O fundo é a partir de 200, 300, 400 mil por pool. Quero fazer uma rodada. Não, agora eu vou para fundo, vou fazer uma rodada de captação, quero fazer uma diluição da minha startup. Ela está valendo lá os 5 milhões. Ah, não, agora eu não vou colocar 10% dela, não. Já estou para uma rodada, ela já cresceu, vou colocar, sei lá, 5% dela na rodada. E vou buscar só o que eu realmente preciso para ela fazer, para ela crescer. O dinheiro que eu vou investir no marketing, que eu vou investir em aplicativo, que é uma coisa importante que eu vou comentar aqui também. Onde é que vocês vão colocar o dinheiro? Que eu vou contratar gente para tracionar as vendas. Poxa, trouxe aí 500 mil, ou trouxe 250 mil, estou tracionando isso. Legal, a empresa cresceu. Para quanto tempo você quer esse dinheiro? Ah, eu quero para 1 ano. Vai resolver 1 ano aqui do meu caixa. Tem o meu caixa, mas esse dinheiro vai resolver em 1 ano. Então, tá bom, daqui a 1 ano você vai fazer outra rodada. Daqui a 1 ano a sua empresa está valendo mais. Por quê? Você faturou mais, você cresceu, você aumentou ali o seu billing, você aumentou a sua visibilidade. Poxa, não é mais 5 milhões a empresa, está valendo quanto? Está valendo, sei lá, 8, 10. E assim por diante. Só que uma coisa importante que você falou, como é que eu faço para não ser diluído tanto? Toda criação de startup, de startup, a gente sempre pergunta, quando tem o investidor sempre pergunta, você quer ser vendido? Isso é importante, a startup querer ser vendida. Porque o investidor põe o dinheiro, eu lembro que eu coloquei 10% lá por 200 mil, poxa, está valendo 10 milhões. Quanto vale meus 10% hoje? Ah, vendi lá por 15 milhões a startup. Os 200 que eu coloquei, poxa, eu vou ter uma saída aí de X vezes, porque eu coloquei lá no início. Só que, ao mesmo tempo, eu tenho um risco, porque eu coloquei os 200 no início. Uma outra coisa importante uma forma que eu gosto de fazer é investir em pool. Porque na hora que você coloca em pool, você dilui o risco. Então, eu tenho lá num pool 12 startups investidas. Você coloca X mil em uma, X mil em outra, X mil em outra, X mil em outra. No final, o dinheiro que você colocou, pode ser que
3 deem certo, 4 não deem certo, 5 fique mais ou menos igual, 2 quase não anda, mas você consegue ter um retorno médio do investimento porque você equilibrou o risco. Então, investimento também em startup, por isso que eu falo, até 10% na hora que você pensa com mindset de investidor. Você equilibra o risco. Então, na hora que você equilibra o risco, fica mais confortável fazer um investimento, que é um investimento de alto risco, né? Então, isso é importante. E agora, com relação à diluição, só voltando a esse ponto, depois tem as fases, que é a fase anjo, pré-seed, seed, uma captação por VC, uma captação quando a startup ela já vai para uma série A, ou já está valendo mais de 50 milhões. Poxa, já vai para uma série A e assim vai, até chegar num IPO, que é abrir capital na bolsa, e aí todo mundo investe. Ter pouco de muito, do que muito de pouco. Muito de nada. Só que uma coisa importante, por tese, para você chegar numa série A, o ideal é que a startup tenha até 70% com os founders e os outros 30% diluídos. Nem sempre acontece. Para você ter um cenário mais positivo. Por isso que eu falo, não sai dando o início muito no início. Só que, ao mesmo tempo, é uma coisa. De repente, você fala, não, Liliana, o meu plano não é chegar em série A, eu já quero ter a saída logo e ganhar X vezes o múltiplo e está tudo bem. Que a gente fala de saída early stage. Eu invisto em saída early stage. Onde startups, elas saem, vendem e eu ganho alguns múltiplos em cima e tá bom. Porque se eu coloquei X e eu estou tendo X vezes 8, já tá bom. Tem os dois cenários. Eu tenho cenários de follow-on, inclusive eu ajudo as startups a fazerem um cenário de follow-on, onde algumas que eu invisto, inclusive, me procuram e falam, Lília, eu preciso para uma próxima rodada. De eu tentar entender o valuation inicial para o atual. Lembra que eu falei para vocês, teve cheques grandes que aconteceram, os valuations inflados. Hoje em dia, a gente aterriza bem, questiona bem. Porque, por exemplo, IA, os múltiplos de IA são altos. Mas, mesmo assim, eu questiono muito. Por mais que o mercado seja aquecido. Então, olhar um mercado com cautela, ele é importante. Então, na hora que você fala, eu quero uma startup e dá certo e não dá certo, lembra que eu falei do pool? Vamos mesclar? Na hora que eu mesclo, eu tenho um equilíbrio. Tem algumas que não estão indo tão bem, principalmente quando é hora crowdfunding, mas a maioria está indo muito bem. E por que a maioria está indo muito bem? Porque a gente também acompanha. Então, eu faço um trabalho de mentorizar, de acompanhar junto com o board, de entender essas startups e ajudar para que elas vão para um próximo passo. Então, isso ajuda bastante. E já tive saída também que eu não estava nem esperando. A startup foi para um cenário de M&A e ótimo. Ela começou um desenvolvimento, então a gente ajudou e vamos embora. Vamos ter saída, que é o objetivo, né? E aí, trazendo um pouquinho mais só do tema, também colocarem os concorrentes, gente, na apresentação, tá? E assim, todo mundo fala, eu não tenho concorrente. Olha que todo fundo de investimento faz pesquisa, olham nas ferramentas lá, eles descobrem se tem concorrente ou não, tá? Então, se você acha que tem alguma empresa que seja parecida com a sua, coloca e fala, olha, não é igual, o meu diferencial com relação a essa empresa é tal, então posicionem os concorrentes. A gente sempre acha que a gente sabe tudo, só a nossa faz. No segmento de moda. Olha uma empresa chamada Tomate depois. Produto. E é uma que inclusive chegou e eu questionei. Chegou para... depois dá uma olhada. Uma startup também. Que ela também está fazendo e assim, a minha pergunta sempre eu faço, né? Inclusive a gente fez para ele. O que você faz... Assim, como é que você pode ser copiado amanhã? Porque a Tomate, por exemplo, tem umas características do iFood. Eu falei, o que acontece se o iFood já não te engolir amanhã? Então, faz esse tipo de pergunta. O que acontece para eu não ser copiado tão fácil por uma empresa grande ou eu ser comprado por uma empresa grande de forma muito rápida? Para dar tempo de você crescer. Porque, assim, ser comprado por uma empresa grande faz parte, gente. Na hora que você cria startup, tem que estar aberto para isso e preparado para uma empresa chegar e querer te comprar. E, assim, desapegar mesmo, porque startup é nesse segmento. Porque, senão, depois ela te engole e é muito mais difícil de você se posicionar. Sim, sim. Não, e tem várias frentes que você pode utilizar. Tem desde daquele vídeo com venda online. Entendi.
Dá uma olhada, porque tem uma fazendo com produtos, não com a linha de influência, com venda de produto mesmo. Sim. Uhum. Interessante. E também, gente, a principal coisa aqui, a gente estava falando um pouco sobre captação, mas algumas perguntas que eu queria que vocês fizessem na hora. Na verdade, essas perguntas que vocês têm que fazer para levar para o investidor, tá? Quanto que você está captando? Tem gente que chega, faz um pitch e não sabe nem quanto que é dinheiro. Tá? Então, vou fazer um pitch. Quanto que eu preciso de dinheiro? 200 mil, 300 mil, 1 milhão, 2 milhões? Quanto eu estou captando? A outra pergunta é, como que esse dinheiro vai ser utilizado? Eu vou pegar 500 mil reais, vai ser 100 mil para ser utilizado para desenvolvimento de um aplicativo, sei lá, 100 mil para... Estou inferindo aqui os valores. Para eu contratar a equipe de vendas, porque eu preciso tracionar vendas, mais 100 mil para utilizar em marketing. Então, como é que vai utilizar esse dinheiro? Tenha claro como vai ser feita essa captação, coloca no slide, põe um gráfico, separa ali por percentual, como vai ser utilizado esse dinheiro, tá? Porque às vezes a gente, eu estou precisando de 500 mil, mas não sabe nem para quê. Essa resposta é para você e para o investidor que for fazer esse investimento. Também, como é que ele pode te ajudar nessas métricas, né? Nessas metas estabelecidas? Eu quero 100 mil, mas por quê? Porque o aplicativo vai resolver um problema interno que eu tenho, ou porque a atração de vendas hoje, com um vendedor, eu consigo vender X mil, mas com 10 vendedores eu vou triplicar o que eu faço, o meu versus o que eu faria com um. Então, tentar colocar bem claro isso, tá? Porque o investidor ele quer entender, tá bom, você vai colocar o seu dinheiro onde? E pode ser que o investidor depois venha te questionar. É mais difícil dependendo do cenário, por exemplo, cenário de fundo não tem tanto questionamento, mas quando você faz um investidor anjo, muitas vezes ele quer saber um pouco mais, porque ele colocou o dinheiro ali e ele está mais próximo. Então, tem que avaliar tudo isso também. E também, na hora que você pede o valor, você tem que calcular o seu valuation. Qual que é o valor da sua empresa? Lembra que eu falei, a empresa vale 2 milhões? Estou pedindo 10%? Estou colocando 10%? Então, estou pedindo 200 mil. Porque eu estou colocando 10%. Então, por mais que você não coloque o valor do valuation, mas você fale 10% de participação de equity por 200 mil. Então, teoricamente, já se entendeu que o valuation da sua empresa é 2 milhões. Variação de valuation, normalmente, ela é feita em cima da rentabilização. Então, o que normalmente é avaliado? Chama de LTV, que são os últimos 12, lifetime value, né, os últimos 12 meses de faturamento da empresa. Em cima disso, existe um múltiplo de mercado que é aplicado, conforme o tipo de modelo, conforme a sua solução ou produto. Em cima disso, tem um percentual que é calculado, e aí depende do fundo para colar a conta do valuation. Sei lá, de repente eu estou calculando que eu faturo no ano 1 milhão. Tá. Só que ele considera que 80% desse valor entra para uma parte da conta do valuation. O 20% entra para uma parte da conta de projetado. Por quê? Você faturou 1 milhão, mas pode ser que daqui... Só que você não vai faturar 1 milhão quando você buscar a captação. Se você buscar a sua captação, o seu projetado vai ser muito maior. E aí ele coloca um percentual de risco em cima disso. Então, tem toda uma conta que é feita em cima do valuation, tem empresas especializadas para isso. E também tem um outro cenário de valuation, lembra que você perguntou do papel? Tem coisas que são feitas a base zero, sem faturamento. É muito mais difícil. Mas sim, tem coisas que são feitas a base zero ali, uma conta em cima de um projetado, e existe uma captação em cima de um projetado. Depende, porque é por cada tipo de indústria. Por exemplo, indústria de educação, sei lá, é vezes 13. Indústria de IA, eu tive valuation de 20, vezes 20. Tem coisas que eu já peguei vezes 5. Então, depende. E aí, em cima disso, se multiplica. Bom ponto, coloca-se o múltiplo, né? Fatura 1 milhão, os 800 mil, multiplica vezes o múltiplo daquele mercado. Peraí, fala aqui no microfone para... Eita, já teve um monte de perguntas, a gente não falou no microfone. A composição do LTV, ela independe de receita recorrente para poder compor o LTV ou precisa de receita recorrente? Não, depende. Vai depender de tese, gente. Essa é uma outra coisa importante. Onde estou buscando dinheiro? E aí vai da tese da captação. Tem teses que pedem receita recorrente. E tem tese que vai analisar o composto do seu LTV e fala, não, é sazonal. Eu já tive startup que, tipo, eu questionei o que é recorrente. Não, Lilian, lembra que tal mês a gente teve tanto e tal mês a gente teve tanto. Tá bom. Então, no LTV, a gente teve uma média de X. Então, tudo depende da tese.
Tá? Quem está investindo? Como está investindo? E óbvio que aí também, quem fizer análise para você do valuation também vai considerar isso. Mas ele paga uma comissão para quem... Mas hoje a parte como é que eu vou falar, de afiliados por indicação, vários e-commerce hoje de indústria fazem isso. Ele só está fazendo um app que tem todo um leque de produtos, entende? Mas ele não é voltado nem para afiliado e nem influência digital. Sim. É só indicação de amigos, é exato. diferente, entendeu? Não, então continuamos sendo o primeiro ainda. Boa. Mas o produto, por isso que eu disse, ele faz para produto, ele não faz para influência. Por exemplo, ele pegou uma ideia onde ele paga a comissão em cima de venda do produto. Isso, mas basicamente o que já existe hoje em alguns RPs que fazem. O nosso é um pouco diferente. Sim. Parece parecido, mas é diferente. Mas olha que importante, olha o que ele trouxe aqui. Ele trouxe uma ideia, eu trouxe a solução dele, eu referenciei com algo, ele foi lá, olhou e falou, não, peraí, o meu é diferente. Então, qual que é o seu diferencial aí? Isso é importante. Perfeito. E você pode trazer um caso como esse na hora de colocar na concorrência. Fala, tem essa empresa que faz dessa forma, porém, não é igual à minha. Você pode estar referenciando como igual à minha, porque a minha faz isso e isso e isso de diferente. Perfeito. Tá? Então, obrigado, é importante. Já um insight poderoso aí pra gente trabalhar em cima. Obrigado, tá? Obrigada. E aí, gente, se preparar para a rodada de captação, né? E outra coisa, por quanto tempo a rodada? Lembra que eu falei, por quanto tempo vocês vão precisar do dinheiro? Eu peguei lá os X mil, por 12 meses. Daqui 12 meses vocês vão fazer outra rodada para crescer o valuation e aí buscar uma outra captação. Então, tem um período também que você sinaliza para aquele dinheiro que você vai estar pegando, tá? E também uma outra coisa que a empresa tem que colocar é uma coisa chamada cap table. Qual que é a composição acionária da empresa? O pessoal pergunta, qual que é o cap table, né? O meu cap table eu tenho a Lilian como sócia, mais com 60%, um outro sócio com mais 20%, ou seja, 2 founders. Eu tenho 10% com anjo e 10% eu coloquei para dividir entre todos os funcionários, sei lá. Então, essa é a composição que está agora. Legal, então você tem 60 mais 30 que dá para você trabalhar ali. Opa, peraí, que minha conta ficou 60 mais 30 não dá, já passei de 100% aqui nessa conta. Sei lá, 70 mais 30 dá 100. Então, eu tenho que deixar 10 com anjo, tenho que deixar 10 com diluído com equipe, e a diferença está entre sócios. Então, sobrou 80. Esses 80 é o que está comigo e com o meu sócio. Esses 80 é o que eu vou poder abrir mão para colocar na rodada. Então, tem que estar quebradinho ali, como que está dividido essa captação. Ou, às vezes, já tem um fundo, quanto está no fundo. E aí, mostrando o cap table toda vez que a gente for fazer um pitch também para buscar a captação de recurso. E o importante, né? Quem é que está por trás de tudo isso? Quem que é a equipe? Isso tem muito valor, gente, porque... Lembra que a Carol falou de resiliência? A gente precisa ter gente com resiliência, principalmente no segmento startup, que toda hora está pivotando. Toda hora a gente tem uma mudança acontecendo. E, às vezes, não é mudança de solução. É mudança de entender o mercado, é mudança de mindset. São pessoas que realmente estão ali para correr atrás do novo, para pivotar o modelo se for necessário. E aí a gente tem que colocar quem são os fundadores. Tem equipe técnica, tem operacional, tem equipe de vendas, tem investidor anjo, tem conselheiro. Poxa, já criou um conselho consultivo para startup, tem gente já ali organizando. Isso é importante também, ajudando, porque um conselheiro também dá peso para uma startup. Porque ele ajuda a posicionar ela, que você está trazendo pessoas que estão olhando o que está acontecendo. Por mais que o conselho consultivo não tome nenhuma decisão, ele ajuda a orientar, ele abre portas, ele ajuda no networking. Então, isso é importante também. E o segredo? O segredo que eu sempre digo é, gente, tem que ser verdadeiro. Não dá para criar pitch e colocar coisas que não são reais. Então, tem que ser genuíno no que vocês estiverem fazendo, trazerem as informações com transparência, porque na hora que passa depois por uma due diligence, que é uma validação, se você foi lá e pegou o investimento, fez um pitch lindo, e depois não é real aquilo, você perdeu seu tempo e do investidor. Porque vai ter uma due diligence, vai ter uma análise contábil, vai ter tudo o que vai ser feito em cima. Então, seja genuíno em tudo que vocês trouxerem de informação. E muitas vezes o ser genuíno é, às vezes, até trazer pontos de dificuldade, porque o investidor vai entender que ele pode ajudar com o smart money dele além do dinheiro. Porque ajudar com o smart money é ajudar a tracionar, é ajudar a melhorar aquela sua empresa, porque ele fala, poxa, essa dor que essa startup está tendo, eu consigo ajudar, eu consigo resolver esse problema, além de eu fazer o investimento financeiro. Então, o ser genuíno é fundamental.
Olha, normalmente a gente não está tendo problema. Por quê? Quando a gente pega a startup, já é feita uma análise antes. Então, tem todo um pitch deck, tem todo um cenário financeiro que é feito, e depois disso, ela vai para a due diligence. Para não falar que não teve, assim, das 10, se tiver uma, foi muito. Na Bossa. Não, geral, eu já tive problema de não ter um caso de due diligence tão bem feito, mas depois a gente conseguiu contornar. Você tem a dor de cabeça, mas depois você acaba tendo que contornar. Mas pela Bossa, pelas análises de pool, a gente tem muito menos, porque tem todo um critério, tem todo um board, todo um time que traz as informações muito mais acuradas para a gente. Recentemente até teve uma que a gente viu que o founder não estava conseguindo tracionar o que precisava ali para trazer todos os dados, e aí acabou não indo. Mas, normalmente, não estamos tendo problema, não. Porque, assim, quando a startup olha a tese também, ela já sabe o que ela tem que atender. Então, está claro que ela tem que atender. Se ela não está fazendo, na hora de fazer a captação, em algum momento, vai aparecer o problema. E aí, só esse chart aqui, para vocês terem. Esse chart é mais para um print, ou seja, qual que é o problema que o meu negócio resolve, como que ele resolve, qual o modelo de negócio, qual que é o time, qual que é o mercado. Aqui é um resumão. Qual que é a solução, qual que é o diferencial, como a gente trouxe o exemplo aqui do tomate, e ele contou da solução da empresa dele. Qual que é a expectativa para os próximos anos, ou seja, desenhar um roadmap. Qual que é o estágio também que ela está, lembra de trações e métricas. E o que precisa e por quanto tempo. Lembra do quanto tempo também vocês vão precisar do recurso. Esse pitch, depois eu vou pedir o pessoal mandar o link para vocês, mas eu faço uma análise de um pitch com o João. É um dos episódios que a gente tem no João Kepler. No Pitch React, eu fiz 2 episódios com ele. Depois, se vocês quiserem assistir, eu peço para direcionar. A gente vai ponderando algumas coisas das startups. Então, é interessante. Porque o pitch é treino, gente. Pitch é sempre olhar todos os itens, treino. E um pitch vai ser diferente do outro, mas cada vez vai sendo melhor. E uma coisa importante tomar um pitch está tudo bem, faz parte. E serve para a gente também evoluir e melhorar alguma coisa que a gente não fez certo naquele momento. E porque não tinha que ser muitas vezes. Então, não entenda um não de um pitch como algo, totalmente negativo. Já também não. E entendi que não era o momento ali de realmente ter a captação daquele recurso. Já dei não também. E entendi que aquele não foi fundamental para aquela pessoa. 6 meses depois ela me encontrou, eu até assustei, ela virou para mim e falou, você que é a Lilian que me deu um não no pitch, eu olhei e falei, nossa, vai me bater aqui, né? Aí ela, não, eu queria te agradecer. Você me deu o não de uma forma assertiva e me explicou o porquê do não. E hoje eu consegui captação. Ela foi para uma rodada depois. Ou seja, ela fez a lição de casa e conseguiu a captação. Nossa, eu fiquei tão feliz com aquilo, que eu falei, olha que legal, tá vendo? Muitas vezes um não, ele vem ali só para um aprendizado. Então, não tenham medo. Inclusive, na hora de fazer o pitch aqui para o êxito, façam. Desenhem a ideia de vocês. Não percam a oportunidade de mostrar para quem estiver na banca, para os investidores, de ter uma oportunidade de mostrar, inclusive de vender a empresa de vocês. Porque vocês estão aqui para aprender, mas também para fazer negócio e para vender quem vocês são, o que vocês fazem e abrir novas portas. Então, façam isso, que é super importante. Queria agradecer e trazer uma frase que eu sempre coloco muito em mente e coloco nas minhas apresentações, para a gente sempre estar semeando, gente. Eclesiastes capítulo 11. A gente tem que fazer tudo o que é bom no tempo oportuno. Porque a gente não sabe, né? Você tem que lançar o seu pão sobre as águas, porque depois de alguns dias o acharás. Pela manhã, semeia a tua semente, e à tarde não retires as tuas mãos. Porque tu não sabes qual prosperará, se aquelas ou se ambas iguais prosperarão. É assim que a gente faz com startup também. Eu estou ali, estou investindo, estou dando carinho ali, cuidando, mentorizando, ajudando, acompanhando. Não estou tirando a mão de nada. Pode ser que venham bons frutos. Assim como eu faço com o meu tempo, com as minhas mentorias, com as entregas que eu faço, eu vou semeando. Então, a mensagem aqui é não deixar de semear, a gente nunca sabe. Então, semear é sempre bom. Queria agradecer a vocês, muito obrigada. Aê, muito obrigado, Lilian. Só um ponto. Tem um presente aqui, gente. Eu tenho um e-book sobre pitch.
Então, se vocês clicarem no QR Code, eu estou oferecendo esse e-book para vocês como presente, tá? Então, lá no link de compra tá o valor 0 para vocês. Já vai direto para a Go Explosion. E aí vocês já pegam o e-book. Tem bastante conteúdo lá para vocês também.